que faz um resumo. A gente pode também compartilhar o resumo da reunião em texto no grupo de WhatsApp. E é isso aí. Bom, então Qual que sejam é, todos Ricardo? bem-vindos. Qual que você usa? Qual que você usa? Eu Qual é o uso aplicativo? um aplicativo chamado Tatic. Depois eu mando aí para vocês. Tá ótimo. É uma IA obrigado. também. Mas, gente, boa noite, então. Sejam bem-vindos. É um bate-papo, né? E eu estou aqui, em primeiro lugar, com o Miguel e com o Viriato, que eu vou considerá-los cofundadores. Nós estamos juntos desde da primeira reunião. Essa, se eu não me engano, é a terceira. Nós criamos, ou a quarta, nós criamos um grupo específico para compras. Então, tem um grupo de IA para compradores, né? E tem um grupo de IA varejo meio genérico. E agora tem o varejo 2, tá? Que é esse último aí. Aliás, o varejo 2 é o mais antigo e o simplesmente varejo é esse de hoje. Depois, eu imagino que a gente vai subdividir, né? Então, se tiver massa crítica suficiente, nós poderemos ter um grupo de IA para supermercados, outro para franquias, outro para shopping centers, assim por diante, né? Então, a ideia é formar uma comunidade de discussão, não é, sobre a aplicação da inteligência artificial generativa. Nós vamos nos restringir, né, à IA generativa na gestão, nos negócios e assim por diante. Então, o Edmur, quando você falou alguma coisa aí, tá aí, ó, professor Joedir, tudo bem, professor? Seja bem-vindo, né? Então, não temos o Marcelo, é um cara de inovação, mas também não é de tecnologia, né, Marcelo? Então, nós teremos gente de tecnologia. O Miguel é um cara forte em processos, CRM, ele namora lá com a tecnologia, mas nós teremos, eu sei que tem pedido de participação aí de gente que é tecnologia pura, mas o nosso grupo, a nossa discussão, o nosso foco é como aplicar isso, né, no dia a dia da gestão, no dia a dia das empresas, né? Perfeito. Então, eu começo dizendo o seguinte, que a inteligência artificial generativa ela tem duas perspectivas. A primeira pela ótica do usuário, que somos nós aqui. Eu estou usando, eu acho que todos vocês estão usando de certa forma, eu estou usando um pouco mais intensivamente, eu estou no chat GPT-4, eu estou no Gemini ou Gemini, estou no Copilot, e o Copilot eu me restringi a utilizar no iPhone para ter essa experiência do móvel, do mobile, né, e do comando de voz. Enfim, estou usando algumas outras coisas aí, mas eu nunca serei um especialista, um técnico, né? E a minha ótica, então, é pela ótica do usuário. E, principalmente, o usuário que vê aplicações no dia a dia das empresas, no dia a dia dos gestores. Como o nosso público-alvo, vamos dizer, aqui tem especialistas, aqui tem consultores, aqui tem professores. E a gente lida com quem? Com gestores que estão em formação, pessoal que está dirigindo ou fazendo parte de grandes empresas, ou alguns empreendedores, né? Então, esse público é um público que deve despertar interesse em utilizar essa nova tecnologia no dia a dia de suas empresas e de suas áreas, né? Então, minha primeira assim, foco de curiosidade foi tentar utilizar planilha Excel. E eu fiquei muito frustrado no início, né? Porque a ChatGPT ela é baseada em texto, né? Então, o GPT, né, que é
o Generative Pre-Trained, né? Então, a palavra generativa já é difícil. Você traduz generative para o português, fica generativa. Tentando melhorar gerativa, geracional, geradora, talvez. Né? Então, é uma tecnologia geradora pré-treinada. Né? Então, ela gera o quê? Ela gera conteúdo, ela gera texto, ela gera imagem, mas ela gera números também. Né? Então, à medida que a gente começa a conhecer um pouco da tecnologia, a gente começa a enxergar a aplicação na outra ponta. Então, essa é a proposta desse grupo, tá? E daqui a pouco eu quero passar a palavra para o Viriato, que é um executivo de varejo, e o Miguel, que assim como é o professor, colega lá da SPM, tá? Para eles já discutiram conosco aí as últimas reuniões, tá? Para a gente seguir por aí. Então, eu vou procurar ter uma certa disciplina, porém nessa delimitação. É lógico que à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai discutir aqui, vai trocar experiência. O Edmuro mesmo perguntou o que você usa para fazer resumo de reuniões, né? Isso vai ser natural, mas eu acho que é legal ter um objetivo, né? A gente precisa, nós vamos ter pouco tempo, nós vamos fazer essas reuniões, talvez semanais, né? Vai ter a troca, talvez mais intensa no dia a dia, né? Lá no nosso grupo, na nossa comunidade, mas se a gente tiver o objetivo de tentar criar alguns casos, alguns laboratórios, isso que eu me dediquei nas últimas semanas, aí nós vamos ter, acho que, um resultado bacana. Porque se eu chegar para vocês e falar assim, olha, eu tive, como de fato tive, uma reunião na TIM, né, com um dos diretores lá da área de marketing. E o cara passou o problema dele. E a gente discutiu, ele é um laboratório para mim. Né? E eu quero ajudá-lo a desenvolver habilidade e conhecimento em cima de um caso real. Né? Uma outra reunião que nós tivemos, uma rede, nós vamos ter Nordestão, a rede lá de Natal. Não, nós vamos ter segunda-feira. Enfim, eu estou procurando alguns casos, tá, para a gente falar, pô, legal, vamos ver como utilizar isso. Tá? E só para terminar essa minha fala inicial, como que a ChatGPT tem sido disseminada aí, né? O uso. Então, tem conteúdos diversos, eu tenho tomado cuidado de olhar, quando eu faço minha busca, principalmente no YouTube, eu quero ver especialistas de fora. Peguei alguns conteúdos bem bacanas lá de especialistas americanos. Né? Então, tem muito compartilhamento. Dá para você ir aprendendo assim de forma, fica meio caótica, mas você vai pegando aqui e ali, você vai evoluindo rápido. E se você tiver acesso a GPT-4, que é a mais envolvida, você vai aprender também de forma mais rápida. Mas é lógico que o jeito mais produtivo de aprender é fazer um curso. E tem vários cursos aí. Né? Startse está batendo muito. O Marcelo tem um bom relacionamento lá, né, Marcelo Pimenta. Eu sei que eles estão com milhares, né, já de inscrições. A Exame. O primeiro cursinho que eu fiz ano passado, lá, logo no início, talvez a primeira, a segunda turma, não lembro, foi com a Exame. Olhando hoje, foi um curso muito básico, não tinha nem a GPT-4 ainda. Né? Mas deu para dar os primeiros passos. Então, tem muita gente aí, tem a Adapta, que eu acho que está fazendo um bom trabalho. Mas todos eles acabam preparando um conteúdo para você como usuário. Mesmo quando eles te tratam como um gestor, um empreendedor, um executivo, eles estão te ensinando a fazer prompt. Né? Tirar o melhor proveito da ferramenta. Então, eu acho que nós estamos nesse momento. Está todo mundo, primeiro, tentando entender o que é
a inteligência artificial generativa, né, que não é a inteligência artificial tradicional. Para mim, olhando como usuário, vamos dizer, corporativo, né, é uma coisa parecida com o que aconteceu quando surgiu o Office lá atrás. Né? Quando a Microsoft lançou o Office, a gente passou a ter na nossa mesa o Word, Excel, coisas que não existiam. Então, a inteligência artificial existe, todo mundo sabe há bastante tempo, mas é uma caixa fechada. A generativa dá poder para nós, como usuários finais, e imaginando uma empresa, né? Imagina uma área de trade marketing, uma área de operações, qualquer área de uma empresa varejista, vamos pensar assim, né? Eu começo a ver os analistas que hoje em dia preparam planilhas Excel uma atrás da outra, substituindo isso para o uso para uma ChatGPT, por exemplo. Né? Então, a inteligência artificial generativa coloca a inteligência artificial na mesa do usuário. Até hoje, ela está na área de TI, está com o CIO. Né? Então, o gestor de compras, se ele tem uma previsão, um pedido, né, uma predição, isso tem parâmetros lá dentro que ele pode até ter participado no início da parametrização. Depois disso, ele não mexe mais. Agora, a ChatGPT vai dar essa interatividade. E você vai poder mexer a todo momento. Esse é o grande potencial que eu vejo. Tá? Bom, como eu disse, eu queria passar a palavra rapidinho aí para o Miguel, para ele se apresentar, que está comigo desde o começo, e o Viriato, que tem essa visão de empresa. Tá bom, Miguel? Boa noite. Muito boa noite, pessoal. Não, tá aí. O professor Joedir levantou a mão, então vou passar a prioridade para ele. Não tinha visto, obrigado. Boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade de participar. Eu gostaria de acrescentar, antes de começar aqui esquentar o papo, que eu sou conselheiro de uma empresa de tecnologia que ela é especialista em inteligência artificial. Então, tem uma série de coisas que ela já está utilizando no varejo. E tem um case também de uso de inteligência artificial em perda, aqui do Hortifruti Natural da Terra, que ele já economizou alguns milhões, tá, utilizando a inteligência artificial na área de gestão de perda. Então, são dois cases que a gente já tem bem próximo da gente, que aí depois a gente pode, se o grupo quiser conhecer mais, a gente pode trazer a PX, que é essa empresa que está utilizando, e ver o case do Hortifruti, que também é um case bem legal. Ok. Não, Vamos lá, Miguel. Muito interessante. Boa noite a todos. Então, Ricardo, obrigado aqui pela oportunidade. Bom ter vocês aqui para discutir um tema que está virando hype, né? Eu me lembro quando saiu o Bitcoin, todo mundo falava em Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Tá certo? Eu acho que a gente tem muita gente surfando nessa onda para uma tecnologia que já vem lá de 1950, 1960, mas que agora está dando poder aí ao usuário de poder desenvolver os algoritmos por meio de uma linguagem natural, né, generativa, né? No fundo, nós estamos tendo a oportunidade de ser programadores, né, por meio do prompt. Então, basicamente, é isso que nós estamos recebendo. Nós, com uma linguagem natural, o computador entende os comandos, cria o algoritmo e nos dá uma resposta, né, numa base de dados hoje de, sei lá, bilhões ou zilhões de terabytes. Me parece... Diga. Não, uma pergunta rápida aí. Você que é um cara de design, de processos, não é isso? Uhum. E lida com dados, CRM, etc. E tal. Como você vê o desenho de um departamento,
a partir da chegada da IA generativa, e pensando dessa forma, quer dizer, daqui a pouco vai estar na mão do analista isso, né? E só ilustrando, lembra naquela reunião que nós fizemos, que tinha uma compradora da Via, antiga Via Varejo, né? E ela estava usando, né, na rotina dela. Eu perguntei, essa licença é sua ou é da empresa? Ela falou, não, é minha. Ela teve a iniciativa dela. Mas daqui a pouco, talvez a empresa tenha uma licença e vai distribuir essa licença para todo mundo, vai haver uma rotina. Etc. Como é que você vê? Está longe disso? Como... Me passa aí a sua impressão. Talvez até o Marcelo também possa me ajudar nisso, mas basicamente nós vamos trabalhar com base de dados secundárias e base de dados primárias, né? Então, hoje a gente está trabalhando com base de dados secundárias, que é o caso do GPT, né? E vamos ter que utilizar a IA baseado nas nossas bases primárias, que são os dados da empresa que ela possui. Sim. Então, uma coisa é você utilizar o ChatGPT baseado em só bases secundárias, que é a base que o GPT-4 está até 2022, 2023, e agora o Bing, né, também conectado à internet, permitindo a gente acessar informações que aconteceram agora, 10 minutos ou 15 minutos atrás. Então, uma questão é a gente buscar insights, tendências que estão lá fora, usar a base e tal. Outra questão é nós usarmos a IA para o processo de tomada de decisão nos processos empresariais, né, de cada uma das nossas empresas, e aí vocês vão ter a IA no aspecto estratégico, vão ter a IA no aspecto tático e vão ter no operacional, né? O professor Joedir colocou aqui a aplicação da IA num processo estritamente operacional, que era a perdas, né, ali das frutas, etc. Mas a gente vai usar a IA para planejar melhor, a gente vai usar a IA para definir KPIs melhores, para OKRs melhores, e a gente vai usar também a IA para a parte de pensamento e planejamento estratégico da empresa. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que situar onde a gente vai usar a IA, né? Então, acho que essa é a primeira questão. Miguel, estou correto em separar a IA de IA generativa? Porque eu estou procurando separar bem, né? Eu acho que a IA, por exemplo, a IA da SAP, do HANA, o caso do Joedir, não sei qual é a IA que eles utilizam lá. Enfim, esses grandes provedores continuarão provendo, fornecendo essa tecnologia. A novidade é a IA generativa. É que você então, tem, essa você tem outras tecnologias. Que eu estabelecer, né? Você tem outras tecnologias de IA que trabalham no varejo, que vão trabalhar no varejo de forma complementar a essa questão da IA generativa, como machine learning, como realidade aumentada, como realidade virtual, como IA preditiva, de análise preditiva, etc. E tudo isso vai ser um conjunto de inteligências com tecnologias distintas, né, para trabalhar o conceito de new retail, ou de varejo integrado, seja na questão do planejamento, seja na questão da execução, seja na questão da avaliação. Então, eu concordo com você que o fato de ser generativo, ter uma programação natural e que a gente possa criar os nossos próprios algoritmos, né, vão ter que estar associados àquilo que traz valor para a organização. Então, você vai ter, fundamentalmente, a aplicação de IA em marketing, IA em desenvolvimento de novos produtos, IA no atendimento dos clientes, IA na otimização de processos, IA na automação de relatórios e de documentos, né? Então, está todo mundo falando muito de IA, mas, como você colocou bem aqui, a questão é aquilo que gera valor para a empresa, onde é que nós vamos aplicar, e aquilo que gera resultado, e não entrar nessa vibe de que todo mundo está utilizando IA porque é moda, porque é tendência, e está se gastando um monte de tempo para não produzir absolutamente nada para as empresas. Então, eu acho que o teu objetivo aqui de colocar IA realmente para gerar resultado e melhorar
tanto a parte de pensamento, de planejamento, de execução e avaliação dos nossos resultados, me parece que, no meu ver, seria o caminho natural aqui para nós progredirmos ou evoluirmos nas nossas conversas. Maravilha. Eu queria chamar o Marcelo Pimenta. Marcelo fez uma colocação aqui, 4 principais tipos de inteligência artificial, ok, mas entra um pouco nessa questão, porque eu estou fazendo um paralelo, e aí é a visão do usuário aqui, né? As empresas têm, né, seus provedores de tecnologia, todo mundo está ligado a uma IBM, uma SAP, uma Salesforce, assim por diante. Você tem Oracle, RP, essas tecnologias têm soluções, mas todo mundo usa Excel, por exemplo, né? Então, o Excel é uma ferramenta que veio do usuário final, talvez, para dentro da empresa, né? Incorporou no corporativo, vamos dizer assim. Você não vê que a inteligência artificial generativa pode percorrer o mesmo caminho? Legal. Eu sei aqui que o tempo é curto, né? Eu quero agradecer aí o convite, né? Para mim é uma alegria muito grande estar com vários colegas lá da SPM, do mercado, que estão aí há muito tempo, né, nessa construção da modernização do varejo brasileiro e da modernização das próprias empresas brasileiras através das revoluções que vem acompanhando aí a gente que está de cabelo branco nos últimos 30 e poucos anos, né? Ou sem cabelo, se for o caso. Dito isso, só para... essa semana, teve um cara lá da TI, da SPM, que está dando um curso para nós, que é muito legal, e a história, assim, só sobre o tema mais técnico, né? A generativa, como bem disse o Miguel, ela está dentro do processamento de linguagem natural, certo? Ela é uma parte desse tipo. Então, eu entendo quando você fala, ela está mais próxima do usuário, porque normalmente, para o cara fazer machine learning ou visão computacional ou robótica, o cara vai ter que estar na engenharia ou na tecnologia. E o processamento da linguagem natural faz a generativa se tornar mais próxima de todo mundo e vai permitir também outros tipos, como você falou, essa análise de um BI mais inteligente, algumas coisas assim, que através de comandos de prompt eles vão conseguir fazer, né? Então, só a história. Terceiro ponto. Existe um amigo meu chamado Marcelo Pimenta, que é sócio da Startse. Tá bom? Então, não vamos confundir uma coisa com a outra. Porém, eu estou muito próximo deles. O Buzzarello me chamou, né? O Buzzarello hoje está sonista lá, foi nosso professor, meu amigo há muitos anos, né? Um cara super de inovação, assim, que estava comigo nessa jornada, está comigo, de certa maneira, nessa jornada há muitos anos, né? E eu vou com eles para a China, inclusive, em abril. Vou numa missão justamente para expandir aí o negócio. Da minha parte, eu concordo, assim, em gênero e número grau, que, sem dúvida, a gente não está usando isso porque é moda, entende? A gente está usando isso porque vai ter que usar, porque a gente usou calculadora, máquina de escrever, iPhone, o Word, como se falou aqui, Office. A gente vai ter que usar porque é uma nova tecnologia, a gente, né, continua sendo referências no mercado, todos nós aqui, que não vamos ficar para trás desse negócio, porque, né, depois, como dizia lá no Sul, né, depois que inventaram a máquina de debulhar milho, né, nunca mais o mundo foi o mesmo. E a inteligência artificial, ela faz parte aí desse negócio. Dito isso, só eu queria dizer assim, como é que eu estou vendo esse negócio, né? Eu tenho contratos como a Premier Pet, por exemplo, que eu ajudo os lojistas a vender mais. Há 5 anos eu ajudo eles, e hoje a gente está usando isso no ponto de venda, não só na equipe do CRM, lá, que é a equipe comercial, digamos assim, mas na equipe de trade. Sou professor do curso de pós de trade aqui com o Marcelo Hermínio, o pessoal ali na SPM, então a gente pega bem forte isso e está trazendo. Mas a minha visão principal e o meu objetivo, inclusive, de fazer parte desse grupo para aprender e contribuir na medida do possível, é trabalhar essa questão da mentalidade criativa no uso da IA.
né? Porque o que acontece é que tem pessoas que ainda não viram essa história de que às vezes eu preciso de uma arte e o cara não sabe mexer no Photoshop e ele tem um prompt que no DALL-E ali ele vai conseguir na hora, entendeu? Não vai precisar mais de ninguém. Eu preciso mandar um e-mail para marcar uma reunião para fazer com um lead que é do sistema cooperativo, que era o que eu estava fazendo há 10 minutos atrás. Pô, pega uma apresentação, sobe lá no Pop AI, pede uma coisa, um e-mail de 10 linhas, etc. Pô, vai vir uma ideia que pode ser muito legal. Talvez não esteja ainda pronta, mas isso agiliza e o cara vai fazer uma prospecção, né, baseado nesse negócio aqui também que eu tenho estudado, que é Account-Based Marketing. Pô, o cara não vai precisar ler milhões de sites, você bota, eu tenho usado muito esse Pop.ai, que é uma coisa, tu bota os PDF, bota os links e bota tudo, ele sumariza de um jeito, assim, mágico mesmo, sabe a coisa? Então, só que o que acontece? Tem muita gente que ainda não ligou essa história na cabeça, entendeu? Não entendeu que, isso pode ser para você fazer uma receita, pode ser para você fazer o final de semana, para você namorar diferente, para você... cara, esses dias eu fui contratado pela Exxon, e eu perguntei para eles de onde que eles me acharam no Copilot. Ô Marcelo... Estou lá, um palestrante de inovação, tarará, e saiu o meu nome e o cara me contratou. Então, veja como esse negócio... Então, o curso, só para eu terminar esse primeiro fala, daí eu respondo, na terça-feira, né, a gente conseguiu lá com o Caio lançar o curso de criatividade e uso da inteligência artificial. Então, não está focado no varejo, mas está focado nessa possibilidade de desbloquear a mentalidade das pessoas para que elas possam entender que aquela... Tipo, né? Sabia que tu tinha o Word, né? Eu sou do tipo que eu fiz jornal em letra 7, né? Em que as pessoas, às vezes, não tinham o negócio de dizer, olha... Tu pode fazer no Word, cara, tu recorta e tu cola, né? Depois a gente teve o Ventura, teve o CorelDRAW, né? Enfim, tudo isso, né? Quem teve mais de 40 anos na estrada aí como nós sabe como é que é. Então, essa história, eu estou nessa batalha lá da linha de frente para fazer com que as empresas despertem de uma forma criativa para gerar valor, né? E customer-centric, né? Para fazer essa história de experiência do usuário, né, de conseguir... Marcelo, não, desculpe, mas você tocou num ponto que eu acho que é uma outra área de grande oportunidade, porque quando a gente fala em varejo aqui, a gente está olhando, eu iniciei, né, essa reunião de hoje, dando um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco para a questão da gestão, né? Mas uma outra área que faz parte do varejo é o comportamento do consumidor. Então, assim como você foi contratado, né, como palestrante através do Copilot, nós vamos chegar, talvez não hoje, né, mas talvez a gente tenha numa próxima uma discussão mais aprofundada sobre exatamente isso, né? Como que o varejista vai gerar conteúdo ou o que ele vai fazer para que na busca pela inteligência artificial generativa ele apareça. Então, eu fiz uma palestra no fim do ano passado para a área de laticínios e eu mostrei para eles lá, olha, me elabore um menu de laticínios saudáveis e eu mostrei para eles ali na tela, no telão. Não era nem a GPT-4 ainda, né? Montando o menu de segunda a sexta, domingo, café da manhã, almoço, jantar, tal. Aí ele indica onde você pode comprar, quais são os sites, de acordo, lógico, com o prompt, né? Agora, tem varejista que apareceu naquela lista, teve varejista que não apareceu, e aí, né? Mas essa vai ser uma outra discussão. Mas é que eu acho que você que determina aí, né, teve a ideia do grupo, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que o que acontece hoje, nesse processo de customer centric, pega, por exemplo, né, o Edmur, que está aqui nesse grupo, que é um cara que eu conheci através do LinkedIn há anos atrás, eu acho que
pessoalmente nos vimos, cumprimentamos assim muito pouco, nunca falamos muito, mas é um cara que está nessa, né? Tem uma intersecção comigo nessa história do encantamento do consumidor, etc. Eu trabalho com a criação disso, design thinking, como você se conecta com o usuário para entender o que ele quer. Cara, para a gente poder prototipar, por exemplo, e testar, era um problemão, né? Há 2 anos atrás eu fiz para a BRF as ideias inovadoras da BRF, os caras tiveram que pegar uma equipe de designer e deixar de plantão para trabalhar no final da tarde de um dia para de manhã entregar os protótipos, para a gente poder testar no outro dia. Eram 8 pessoas. Cara, agora hoje, você faz. O cara prototipa na hora, né? Na hora. Tem um cara, eu acho que tem uma pessoa que vocês conhecem, que é o Ricardo Migliano, que a gente podia trazer aqui para esse grupo, que é um cara também da antiga. Eu conheci com ele numa palestra o ano passado. Vê no LinkedIn dele, cara, as layouts de loja que ele está criando com o Leonardo.ai. Sabe? Então, é para te testar com o usuário, entendeu? Não estou falando de operação, estou falando dessa parte de concepção de negócio para inovação. Né? Eu vou chamar já o Marcos Morrone, que é designer, arquiteto de varejo, mas o Marcos, só uma segurada. Eu queria chamar o Viriato, né, que é um executivo bastante experiente, é um cara que está lá na gestão do varejo, no dia a dia. E, Viriato, você está por aí? Eu vi você, não sei se você está aí. Estou aqui. Ah, está aí. Então, não, estou aqui, eu só estou sem a minha câmera, porque o meu equipamento aqui já avisou assim, cara, tá dando tilt aí, desliga a câmera. Tá bom. Gente, eu até brinquei lá um pouco no chat e coloquei que eu estou tarado pela inteligência artificial, porque é verdade. E assim, a gente que, principalmente varejista, né, a gente está na loja, no dia a dia, se engalfinhando com o cliente, tentando vender mais que o concorrente e lutando uma guerra, naquela guerra de foice no escuro. E agora, cara, parece que não está tão escuro assim, né? Tem uma luz, ela está lá no final do túnel, o túnel não está tão distante, né? A luz não está tão distante no túnel e, que bom, não é o trem que vem vindo na direção contrária, né? É realmente um negócio legal. E eu estou bestificado com as coisas que eu tenho conseguido fazer com esses 2 senhores me orientando aí. E assim, cada dia eu descubro uma coisa diferente, uma coisa... E aí, para aproveitar o que o professor Joedir falou, eu estou nessa vida há 42 anos, e só para vocês terem uma ideia, deixa eu quantificar um pouco aqui, falando de perdas e quebras. Eu não sei se vocês sabem as diferenças. Perda é o sócio invisível. É aquele cara que eu não conheço e leva parte do meu resultado sem eu tê-lo na resolução societária da empresa. E as quebras é aquilo que eu tenho que vender carne, e para vender carne eu tenho que limpá-la, e para limpá-la tem que ter quebra. Não há como não ter quebra. Então, a diferença entre perda e quebra. Mas entre perda e quebra no Brasil, no varejo supermercadista, só estou falando do varejo supermercadista. Nós estamos com alguma coisa para 2024 em torno de 65 bilhões de reais. Eu vou repetir o número, porque pode ser que as pessoas não acreditem e achem que eu estou exagerando um pouco. Não estou. O mercado supermercadista, o ramo supermercadista, vai faturar algo, faturou algo em torno de 651 bilhões de reais em 2023. E perdeu 61 bilhões de reais. Ou seja, um 10%, eu estou arredondando para ficar com um número redondo para a gente falar. Segundo o professor Joedir, e ele depois pode ir testemunhar, claro, coisas reais que estão acontecendo nas redes que ele assessora ou que ele vive, 10% para o varejista é o pote de ouro no fim do arco-íris, gente. E eu estou falando, e o professor, aliás, não sou eu que estou falando, o professor Joedir falou, só em perda e quebra.
Não estou falando de controle de estoques, não estou falando de pedido mais azeitado, não estou falando de cobertura, não estou falando disso, né? Então, assim, só de perda e quebra, gente, isso é uma loucura. Por isso que eu me permiti até brincar um pouco, e me perdoem as pessoas que eu não conheço, eu sou meio maluco mesmo, o Miguel e o Pastore já conhecem um pouco, porque para trabalhar no varejo tem que ser louco, e eu tenho mais loucura do que é necessário. E eu sou muito mais insano do que é preciso. Mas é por isso que eu digo que eu estou tarado pelo negócio, porque é uma coisa fantasmagórica, interessantíssima, que pode colaborar em muito. E eu fiquei besta de ouvir o que o Marcelo Pimenta falou, porque aí então eu estou tendo mais noção ainda do que essa ferramenta é capaz. Então, assim, me perdoem por todo esse entusiasmo, mas eu tinha que descrevê-lo aqui para vocês, porque tanto o Ricardo quanto o Miguel foram muito lisonjeiros ao dizer que eu sou fundador. Eu estou mais profundo do que fundador. Eu estou mais perdido que cego em tiroteio. E eu estou entrando nesse mundo agora e estou realmente... eu não sei nem que termo usar, eu não encontro um adjetivo para isso. E acho que, sim, o varejo tem muito espaço, e não só o varejo, tem muito espaço para a inteligência artificial generativa, porque ela vai solucionar muitas incógnitas, muitos problemas. E, sim, como disse o Pimenta, e se não foi ele que disse, me perdoem, porque eu estou com tanta coisa aqui, ouvindo tanto vocês, que, sim, as empresas vão ter que assinar, vão ter que disponibilizar esta ferramenta aos seus colaboradores, e aqueles colaboradores mais interessados, sim, tem que ir atrás e assinar. Inclusive, eu vou antecipar aqui, vou colocar o seu Ricardo Pastore numa puta saia justa, porque o seu Ricardo Pastore está conversando com a Adapta.org para nos colocar à frente da Adapta.org e tentar nos ajudar a ter uma ferramenta maravilhosa como a Adapta.org, de forma mais fácil, mais disponível, e conosco sendo talvez aí também balizadores para o Adapta.org melhorar o que eles têm já hoje. Então, isso aí é muito legal. O Ricardo está trabalhando isso, eu acho que o Miguel vai dar um apoio aí. O meu apoio só pode ser o vamos, porque eu não tenho conhecimento suficiente para apoiar de outra forma, mas se for para fazer força, estou junto. Pessoal, desculpa. Viriato, obrigado aí pelo seu testemunho, né? Eu queria pedir para o Marcos, e depois para o Marcos, olha, eu já cometi aqui uma deselegância. A gente tem, né, participantes, a gente tem a Morgana, a gente tem a Patrícia, a Maria Marta, tá? Depois eu vou dar a voz aí ao público feminino. Mas, ô Marcos, você é autoridade em design, né? E aí você vai puxar a conversa para o outro lado, né? Uma outra característica da IA generativa, né? A produção de imagens, né? E isso todo mundo ficou uau, né? Maravilhado quando começou a produzir logos com uma facilidade. E agora, vamos lá, vamos aterrissar um pouco, né? Nesse momento atual, até que ponto você foi, não foi, e que tipo de experimento você está fazendo no teu escritório? Boa noite a todos. Bom, eu vejo que o grupo, na sua grande maioria, são acadêmicos, né? E eu sou o contraponto de vocês aqui, porque eu conheço mais vocês do que vocês me conhecem. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou sócio da Design no Varejo. A Design no Varejo é um escritório de conceito em varejo, e a gente tem várias disciplinas, que entra no planejamento, o branding, a arquitetura, a layout de loja, a parte de definição de linha de produto no espaço, VM, comunicação visual. Então, a gente transita por toda essa ambientação. A gente aterriza o branding dentro do espaço físico, né? A gente faz acontecer dentro do espaço físico. E a gente tem uma equipe multidisciplinar lá, né? De arquitetos, designers, comunicadores, enfim.
que a gente está dando o segundo passo, né, engatinhando e ficando de pé. E uma dificuldade que eu vejo no grupo nosso, que é bem heterogêneo, é de tratar o IA como ferramenta, não como fim, né? E normalmente eles utilizam isso, né? O grupo, se você não direcionar bem ou não formar bem esses profissionais, que eu digo da própria equipe, nós somos em 35 colaboradores, a Novarejo tem 35 profissionais, então a gente, 2/3 deles estão ligados diretamente à utilização dessas ferramentas, né? Então, a gente utiliza essa ferramenta no planejamento, na elaboração de imagens para arquitetura, quando você cria uma apresentação inspiracional, onde você define quais são as imagens que têm a ver com o briefing do trabalho. Então, a gente vai buscar, através do IA, imagens que traduzam, mas não que sejam o fim, que tragam um ambiente para traduzir para o cliente o que a gente imagina fazer um passo antes da criação. Mas eu preciso direcionar muito o grupo, porque muitos já vêm com uma ambientação ou com uma logo finalizada, e a gente não pode esquecer que é inteligência artificial, né? E a gente tem que trabalhar isso e usar isso só como ferramenta, como base para a gente poder atuar. E a gente já está utilizando como base mesmo, estruturando a apresentação, imagens inspiracionais para arquitetura e comunicação, são imagens de retaguarda que nos ajudam, com a criatividade do grupo, a colocar o projeto em pé, né? Então, a gente está nessa Marcos, fase. só uma curiosidade. Quando você fala em a IA, você está falando de ChatGPT ou outra específica? O ChatGPT está ligado a texto, e outros que o grupo lá tem um grupo estudando especialmente essa área, né, e disseminando para o resto do grupo. E eu também vou fazer alguns cursos, porque eu quero me aprofundar um pouco mais, até para estar no ambiente e me colocar de uma forma mais efetiva, né? Maravilha. Mas no texto e na imagem a gente está trabalhando com inteligência artificial. Muito bom. Obrigado, Marcos. Acho que deu para ter uma ideia. E é isso. Eu acho que esses primeiros cursos, o Virato falou da Adapta, eu tive uma conversa já com eles, mais de uma. Eles estão fazendo um trabalho interessante, como se estivessem turbinando algumas GPTs. Por exemplo, eles criaram uma GPT só para contratos. Então, quem trabalha com contrato, ou escritório de advocacia, alguma coisa assim, vai ter lá uma GPT com essa vocação para trabalhar contatos, ao invés de ser uma GPT generalista. Então, eu imagino que a gente venha construir, Viriato, daqui a um tempo, uma GPT para gestão de perdas, entendeu? Mas quem vai fazer isso? O próprio varejista, ou alguém do mercado que já é fornecedor de tecnologia, soluções para essa área, talvez venha a querer desenvolver algo assim, né? E assim por diante. A área de marketing tem suas demandas, a gente talvez encontre GPTs mais direcionadas para determinados temas. Eu queria convidar a Patrícia para falar. Desculpe, Ricardo, só vou fazer uma interrupção, só para mostrar que lá no GPT-4 você tem a loja, né, que você está falando, que já são essas aplicações muito focadas em questões Marcelo, específicas. sabe o que eu achei lá? Eu achei lá outro dia, eu estava falando com a minha dentista, falei, vamos ver se tem uma GPT para odontologia. Então, você encontra de tudo lá, cara. A loja, cada dia, tem mais novidades, né? Você sabe o Antônio Carlos Morim, que é nosso colega também da SPM do Rio, talvez o Joedir, que eu vi que é do Rio, ele se aposentou, né? Eu bati um papo com ele essa semana, e ele inventou um GPT que é o seguinte, são grandes filósofos,
Então, você tem desde o Schopenhauer, né? Você vai ter uns caras Descartes, você vai ter uma série de caras lá, e você pede para eles uma situação do dia a dia, e eles te processam e eles sob a colocam... luz dos grandes filósofos. O professor Joedir também tem uma intervenção a fazer aí. Professor. Eu gostaria... Nós pegamos eu tenho 5 livros escritos e diversos artigos. Eu peguei tudo isso e joguei tudo num pacote e comecei a usar o GPT. E aí pedi o GPT para escrever um artigo sobre gestão por categoria, um artigo de 700 palavras. E ele escreveu um artigo que nem eu sabia que eu havia escrito aquele tema em algum momento. E saiu perfeito. Se eu fosse escrever, jamais eu poderia fazer um resumo tão bem feito. Então, é isso que as empresas estão fazendo. Ou seja, você pega que alguém falou aí da primeira fase, não? Ou seja, você pega todos os dados de um determinado departamento, de um determinado setor, e joga e a inteligência analisa e tira o que você quiser dali. Uma outra coisa também que eu gostaria, desculpe eu estar usando o tempo, é que na NRF desse ano se falou muito sobre inteligência artificial, mas não mais como um produto em si, mas como uma ferramenta. Eu até utilizando aí, professor Pastor, eu estou utilizando o seguinte, a inteligência artificial hoje é o Excel do passado, que você sabia que tinha o Excel, não sabia em que usar. Então, ela vai ser usada como uma ferramenta para melhorar os processos em todas as áreas, na área de precificação, na área de entendimento do cliente, na área de gestão de estoque, em todas as áreas, ela será uma ferramenta fundamental. E, obviamente, que nós, enquanto gestores, vamos ter que saber usar, né? Porque hoje você depende muito da tecnologia, mas eu acho que daqui a pouco ela vai se tornar popular, assim como o Excel, que no início você precisava de alguém especialista, e hoje, por força de circunstâncias, todos nós somos especialistas, temos que usar o Excel. É essa que eu gostaria de essas colocações. Joedir, é exatamente essa a impressão que eu tenho. Você deu para a gente aí uma imagem muito clara e bate exatamente com o que eu estou enxergando. Eu faço muito esse paralelo e até abri a nossa reunião comparando, né, esse momento com aquele momento onde o Office empacotou algumas soluções e apresentou para o mercado e disseminou, né? Eu queria ver se a Patrícia, que está aqui com a gente, a Morgana, elas querem querem, por favor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Oi, Patrícia. Como vai? Sua propaganda. A Patrícia é autora de um livro recente, né, Patrícia? Recente, foi no final do ano passado. É. Chamado Futuro do Varejo Supermercadista. E aí ele se originou da minha dissertação. Eu fiz um mestrado na FEA com a professora, a minha orientadora era a professora Renata Spers, que é especialista em Corporate Foresight, né? Então, em estudos do futuro. E eu acabei juntando os dois temas, né? Varejo. Gosto muito dela. Ela é incrível, ela é incrível. E acabei juntando os dois temas, né? O varejo e essa análise de futuro, que partiu de 2 pontos. Um, o comportamento do consumidor, principalmente das gerações nativas digitais, e as tecnologias que a gente vai ter aí disponíveis para esse futuro, e, obviamente, a primeira da lista, né, de acordo com a pesquisa, de acordo com os especialistas que participaram da pesquisa, foi, sem dúvida alguma, inteligência artificial. A gente sabe que está ainda, né, num começo, e até por isso eu estava aqui pensando um pouco, né, no grupo e no tema, e sem dúvida alguma a gente tem, acho que, uma gama gigantesca, né, para discutir em relação à aplicação,
Mas tudo, do meu ponto de vista, professor, vai partir do uso pessoal, né? Tudo começa do uso pessoal, não porque, não pensando como uma escola ou como um curso, mas pensando especificamente nesse grupo, que tem pessoas tem grandes influenciadores, né? Tem pessoas que podem influenciar bastante nas suas empresas e nos seus mercados, a disseminação, né, mais prática desse recurso. Porque a gente fala ainda muito do ChatGPT, fala do 4, mas mesmo dentro dele, nem todo mundo usa, e quem usa, sabe, quem usa com mais profundidade, sabe que as possibilidades são gigantes, que a forma que você pede traz resultados diferentes, que você pode pedir tabelas comparativas, né, que você pode subir planilha de Excel, que você pode... Então, tem os prompts, né, eles ainda, acho que não são nem subutilizados, talvez sejam pouco conhecidos, né? E um dos pontos que talvez a gente poderia até um case, eu uso muito no dia a dia, né? Assim, como uma ferramenta, do meu ponto de vista, sempre foi produtividade, né? Sempre foi ganho. Copiloto. É quase que um copiloto, né? É um copiloto, assim, coisas que eu levaria talvez 3 dias, né? Textos que, de repente, eu levaria ali 3 dias para deixar mais redondo, enfim, eu dou todo um contexto, né? E ele me devolve, e às vezes eu resolvo alguma coisa em 40 minutos, em 1 hora. Então, do ponto de vista de produtividade, ele é muito incrível. A planilha, por exemplo, onde eu agrupei as respostas da minha pesquisa, que deu origem para o livro, eu joguei no GPT para ela me ajudar a analisar aquele grupo de informações, né? E dali veio veio um resumo bastante rico. Então, a partir, acho que, do uso pessoal é que a gente vai conseguir influenciar o restante né, os próximos usos mesmo do recurso. E aí a gente vai poder falar de gestão, aí a gente vai poder, né, e ajudar internamente. Essa semana foi até interessante, né, Eduardo? Eu vou pegar aqui o Eduardo Santos, eu vou pegar aqui um pouco da fala dele. Essa semana a gente estava trocando ideia e aí ele estava contando, né, da experiência de um cliente dele no uso da IA. Eu vou dar só uma palhinha, Eduardo, depois eu já passo a palavra para você. Então, ele estava falando, cara, a gente tem uma ferramenta aqui que tem inteligência artificial para ajudar né, em geração de pedido, e é horrível, e erra demais. Mas, né, porque ainda é cedo, porque ainda parte dos algoritmos atuais, porque ainda parte de histórico e ainda a parte da predição, ela vai levar mais tempo para realmente funcionar melhor, né? Então, eu ainda, por isso que eu defendo aqui a gente partir daquilo que está mais à mão, né? Daquilo que a gente tem mais ação sobre. Patrícia, obrigado. E eu acho que esse exemplo, você falou várias coisas super interessantes, mas esse exemplo específico da sua experiência com a planilha Excel, isso vale muito, né? Porque, como o professor Joedir disse, ele jogou lá um pacote com os livros deles, todos nós aqui temos já bastante experiência. Então, a capacidade que nós temos de fazer uma entrada de dados, que é o prompt, né, de excelente qualidade, imagina, em poucas linhas, né, qualquer um de nós aqui, com toda a experiência que tem, é capaz de dar uma instrução precisa e, consequentemente, vai receber isso de volta, vai receber o conteúdo com qualidade. Agora, a realidade das empresas, não. Então, nossos alunos, nossos Exato. clientes, eles vão querer aprender com isso, né? Então, eu acho que esse é um processo que está começando
e que tem muito para se desenvolver. Quem levantou a mão aqui? Puxa, acho que eu perdi. Quem levantou a mão? Foi a Marta. Marta. Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem, se apresente rapidamente. Eu sou a Miriam Marta, sou profissional do varejo, trabalhei 20 anos no Grupo Pão de Açúcar, e hoje eu creio que tem muitas pessoas aqui, andei olhando o LinkedIn, tem muitas pessoas que trabalharam também no Pão de Açúcar. Hoje eu trabalho com gestão de cadastro de produtos para o varejo, e um grande anseio é que a inteligência artificial chegue lá, né? Então, quero galgar isso com vocês, e quando a gente fala de gestão de cadastro para o varejo, é uma grande dor, né? A Patrícia está aí, que é grande conhecedora do varejo, sabe do que eu estou falando, e quero muito que a gente se aprofunde nessas conversas, né? E a gestão de cadastro de produto venha a ter uma inteligência artificial, porque isso toma muito tempo, de ponta a ponta, né? Vou fazer um laboratório rápido aí entre você, Miriam, e o Miguel. Quer ver? Ó? Então, Miguel, você atende a Miriam, tá? Então, a Miriam apresenta essa dor para você. Miriam, o teu cadastro está em quê? Está em Excel? Muitos varejos estão em Excel. Eu atendo grandes varejos. Aí você vai pedir para o Miguel, Miguel, me ajuda aqui, que eu estou ficando louca com esse cadastro. O Miguel vai olhar a tua planilha Excel, vai dar algumas orientações, você precisa limpar essa planilha, você precisa ordenar os dados, não sei o que lá. Quando você jogar de volta para a ChatGPT, com o prompt que o Miguel te orientar, você vai começar a ver luz no fim do túnel. É isso, Miguel? Tá no mudo, Miguel. Você imagina jogar isso contra uma planilha de dados dos códigos de barra de todos os produtos que a gente tem, né? Tá certo que grande parte dos produtos não tem código de barras próprios, né? Se você pegar materiais de construção, se você pegar outras coisas, não tem código de barra. Uma das dificuldades que a gente tem. Mas com QR Code, com realidade aumentada, isso vai ser completamente possível. Vocês conseguem imaginar o que as empresas vão fazer, por exemplo, com as embalagens no futuro com realidade aumentada. Ou seja, você não vai mais precisar ter tudo escrito na embalagem, porque na hora que você jogar o teu celular ou qualquer outro device contra a embalagem, você vai ter a rastreabilidade, vai ter a história da empresa, vai conhecer um monte de coisa. Então, eu acho, Marta, que nós estamos começando, eu acho que se você pensar em juntar inteligência artificial com learning machine, com realidade virtual, com realidade aumentada, você vai ter um catálogo de produto que ninguém tem nesse país. Entende? A gente está entrando em um outro patamar, né? E claro que a inteligência artificial vai permitir você criar o texto, a imagem e o vídeo para a tua realidade aumentada, para a tua comunicação de trade, para as tuas ações. Isso é que é fantástico, porque você diz o seguinte, bom, eu tenho que reformatar todas as minhas embalagens. Ok, quantas embalagens, quantos SKUs diferentes eu tenho? 200, 300, 2.000, e você ia levar um ano para fazer isso. Com inteligência artificial, você não vai levar mais do que 2 dias para fazer isso. É fantástico isso. Quando me falam em catálogos de produto, e eu começo a relacionar com e-commerce, quando eu começo a relacionar com machine learning, quando eu começo a relacionar com QR Code, com realidade aumentada, realidade virtual, com um monte de coisa, como o Pimenta estava colocando, de robótica, né? Porque agora a gente vai ter robôs lendo para nós, né? O robô vai mandar um WhatsApp para você sobre aquele produto que você está usando, tá certo? Então, pastor, bem rapidinho, só embarcando na ilha do Miguel, por exemplo, você falou de embalagem, né? Às vezes são coisas que têm a ver com, por exemplo, quais são os riscos de você mudar uma embalagem que vai estar hoje de plástico, ela vai passar para papelão? De que forma isso pode afetar o shelf life desse produto? E quais são as objeções que os clientes podem ter com esse tipo de mudança?
sabe? Tem tanta coisa que criatividade, Dá pra de explorar uma forma bem. criativa, tu não pensa em falar, em perguntar, né? E é esse que eu acho que é o grande barato da gente estar se reunindo aqui no início dessa onda. Já falei Ô, demais. gente, chegou atrasado, mas chega com o tapete vermelho. O nosso amigo, aliás, levantou a mão, Raul. Tudo bem, Raul? Apresente-se, por favor. Meu colega lá de germinar, de sustentar e por aí vai. Oi, Raul, você está... Não estamos ouvindo você. Todo mundo. Tava Agora sigiloso. sim. Agora sim. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma longa história curta nessa história, né, de AI, etc. Eu mexo com AI desde 93. Eu treinava rede neural, então era uma coisa de análise de crédito, etc. Eu sou mecatrônico, eu sou economista, mestrado na área de risco, depois doutoramento na área de visão computacional, ou seja, uma pessoa completamente sem juízo e que tem um prazer enorme de ter acompanhado o Ricardo desde os ensaios do laboratório de varejo, etc. Para vocês terem uma ideia, o Raul é chamado na Volkswagen para discutir, né, protótipo de carro do futuro. É por aí o negócio. Eu fui da Volkswagen há muitos anos, lancei o Polo, lancei o Fox, mas a historinha legal de varejo, eu acho que... Eu falo que eu fui batizado no varejo oficialmente quando eu assumi uma loja, porque até lá você tem a vivência do outro lado, né? Quando você entra na loja, você entende que, cara, é um MBA, um mestrado, um doutorado em todas as etapas possíveis e imagináveis. Trazer um pouco dessa troca com vocês vai ser ótimo. Você estava falando de realidade ampliada, aumentada, visão computacional. Só um exemplo, a gente tem um protótipo nosso rodando em Portugal, pelo Instituto Pedro Nunes, que a gente está colocando câmeras de visão computacional em rua, de capitais. Ela consegue ler a escala Pantone da roupa, o nível de desgaste, mapear a coleção daquela roupa, se tem o logo, qual logo, e traçar perfil de consumo daquela cidade para não ter ruptura na distribuição varejista de grandes volumes. Então, o que dá-se para se fazer com IA, e a maquininha vai aprendendo sobre isso, né? E daí cria perfil de consumo, cria comportamento. O que a gente fazia antigamente chamando de etnografia, a gente está falando de etnografia digital em real time. Então, tem muita coisa para a gente trocar aqui. A gente vai pirar um bocado. Eu encho muito o saco do Guinâncio também sobre isso. Então, cheguei atrasado só para causar e dizer que tem muitos cases para a gente mergulhar. E quem quiser interessar aqui, o Pastore sabe disso, dos Labs, a gente pode aprender bots, ensaiar com isso, criar as coisas iniciais. Vamos brincar um pouquinho nesse mundo, que será um prazer. Eu sou da Singularity no Brasil, então se quiser fazer um encontro depois no Learning Village aqui em São Paulo, quem estiver para São Paulo, ou quem quiser vir, a gente marca um dia de imersão, e eu reservo lá e a gente faz um mergulho nesse mundo da AI, com cases e pessoas bem loucas também, que nem eu, para atormentar o juízo. Não, maravilha. Olha, se a gente conseguir trazer para esse grupo aqui algum caso, né? Eu estou trabalhando em alguns e assim que eu tiver a oportunidade eu trago aqui para vocês, porque eu acho legal a gente discutir os caminhos, né? As possibilidades são infinitas, a gente está vendo isso, né? Mas a gente sabe que a empresa, principalmente empresa grande, é um ambiente complexo, né? Então, para aquilo chegar lá, a menina compradora que falou que estava usando em compras, numa empresa grande, mas por iniciativa dela, né? Eu acho que isso vai acontecer bastante. A gente vai explicar isso em sala de aula, vai dar palestra, vai ter gente que vai, né, querer tomar frente e fazer. Mas até aquilo virar um processo interno, pode levar tempo. Então, acho que quem descobrir esse tipo de coisa, quem puder ensinar as empresas, vai ter oportunidade de trabalho e vai atrair os focos também, né? Então, acho que esse conceito de laboratório, de simulação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos convidar um executivo, vamos ver o que ele acha, você faria isso na sua empresa, né? Você vê valor, né, em pegar uma planilha e, como disse a Miriam, como disse a Patrícia, tá? E reorganizar.
você quer acabar com o Excel na sua empresa, vai fazer uma fila de gente aqui na nossa porta. Parece assim, são temas não tão cativantes, né? A gente está falando de Excel, uma coisa tão básica, tá? É muito mais legal falar de algumas coisas aí no campo dos sonhos, né? Mas eu acho que a realidade é essa, né? A gente que lida com empresas pelo Brasilzão aí, a gente vê que a realidade é dura, né? Mas que essa tecnologia pode... Agora, por outro lado, essa tecnologia vai ampliar ainda as distâncias, né? Vai abrir ainda mais fundo esse fosso que existe entre aqueles que estão usando a inovação para crescer e aqueles que não conseguem chegar lá. Professor, Legal? Estouramos o tempo para variar. O Miguel ganhou a aposta, ele falou que estourar, estourou, né, Miguel? Ó, o André está levantando a mão aqui. André, por favor. Eu acho que a Miriam fez uma sinalização ali, vou tomar a liberdade de repassar ela. Eu só estou dizendo que eu preciso ir, e assim, nossos amigos aqui, eu me sinto lisonjeada, porque vocês são feras, assim, nossa, é muito bom estar aqui com vocês. Espero poder participar das próximas vezes, e se vocês forem entrar em conversas de gestão de cadastro de produtos para o varejo, lembre-se de mim, tá bom? Legal, ó. A Miriam aí é um laboratório vivo para a gente trocar. Valeu, Miriam. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, pessoal. André, pois não. Mas, Ricardo, muito brevemente, a gente já trocou algumas ideias ali no chat. Eu acho fantástico essa iniciativa que você está tendo aqui no grupo. E fico realmente muito feliz de poder estar discutindo um pouco com vocês. Assim, eu já tive oportunidade de ver alguns exemplos, alguns protótipos também, e a preocupação que fica é justamente a escalabilidade. A gente está num momento de muito teste, de muita experiência, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um pouco de dificuldade da gente perceber a escalabilidade, trazer para dentro do processo. Eu estava numa dessas idas da NRF, aí a gente teve com um grupo no Walmart. Eles têm um laboratório muito bacana, né, um pouco afastado de Nova York, e a gente viu algumas coisas muito legais lá, que depois até uma rede aqui do Sul tentou implementar, e o dono da rede me disse que não foi muito feliz. Até um pouco do que o professor havia falado ali antes, e acho que é um pouco dessa ideia que você usou ali, Raul. O pessoal bota em cima, por exemplo, dos hortifrutis algumas câmeras, e elas vão vendo quais são os itens e onde estão localizados, aqueles que estão amadurecendo mais, para que você não tenha quebra ali do que está na prateleira e consiga acionar o processo de reposição de maneira otimizada, para você não ter a equipe ali carregando um monte de sacola, um monte de carro, vai trocar, vai na hora da troca, joga tudo um por cima do outro, fica coisa que vai amassar e vai vencer por baixo, né? Só que, ao mesmo tempo, a dificuldade está na equipe, né? Você chegar e conseguir fazer com que quem está acostumado com aquele processo ali acabe levando só uma quantidadezinha menor, se preocupe em olhar onde a câmera apontou, dá um choque. Acho que é um pouco daquilo que entrou na ideia que a Patrícia trouxe ali, do Excel, né? Você vê que, às vezes, você está com algumas ideias bacanas e o cara diz, bom, essa plataforma eu não conheço, eu vou ficar no meu Excelzinho aqui, porque vai que o chefe me dá uma bronca depois, se ele descobre que eu usei uma ferramenta pessoal, ou se o resultado não deu, né? Então, a gente está num boom, eu acho, num hype muito legal, onde está todo mundo testando, todo mundo está achando suas soluções, está vendo um monte de coisa bacana, mas quando a gente traz isso para negócio, caramba, que desafio, hein? A gente conseguir colocar isso como ferramental. Dentro dessas ferramentas, também tive um caso legal que eu vi, que é a condição de padaria dentro de um supermercado, que o pessoal faz toda a programação da fornada, vamos dizer assim, que geralmente o pessoal tem o horário, né? Não é pelo horário. A produção ela vai de acordo com o que está saindo na prateleira, né? E ela já vai te otimizando e dando uma predição, dizendo, olha, ao invés de daqui a 2 horas você ter a nova fornada de pão pronto, é bom você começar a preparar uns bolinhos ali de laranja, um bolinho de fubá, que está tendo uma saída rápida, né? Então,
Tem algumas pequenas coisas que às vezes é fácil de implementar, não é caro, mas que a gente percebe que também não está naquele nível de inteligência tão aprofundado. O machine learning está rodando mais legal, mas se entrar com a inteligência e a tomada de decisão da máquina já está um pouquinho mais difícil. Se a gente achar esse caminho, aí você perguntou ali, quem é que consegue? Cara, eu mencionei ali, tô com o doutorado aqui direcionado para isso, tomara que a gente consiga construir. Eu quero cada um de vocês aí, se possível, depois, ouvir a opinião aprofundada de vocês para a gente tentar achar essa solução conjunta. E aproveitando aqui a presença do Zildo, do Borgonov, tá? Que é um especialista em shopping center, a gente está falando de padaria, estamos falando de supermercado, mas, cara, a probabilidade, a possibilidade de utilizar IA em shopping center, cara, vai mudar completamente a experiência do cliente dentro do shopping. Né? Aproveitando aí o que o Raul estava colocando, a utilização de câmeras, a utilização de sensores de mapa de calor, de tráfego, vai permitir um direcionamento de fluxo que vai mudar completamente a forma de locação dos contratos e valor dos contratos. Vai ser uma coisa fantástica, fantástica. Maravilha, eu estou vendo produzir papers aqui também, ó. Tem vários pesquisadores aí, ó, autores e tudo mais. Ô, gente, olha, 19h46. Ricardo, acho que o Zildo quer falar. Desculpe, eu não tinha visto. Zildo, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Já que eu fui citado, eu gostaria de dizer, realmente a minha vida praticamente toda eu me dediquei a shopping center, a planejamento, gestão, mas eu sou fascinado por esse mundo de tecnologia, sempre fui, e identifico que agora nós estamos num ponto infeliz para o segmento de shopping, mas ao mesmo tempo essa chegada da inteligência artificial vai realmente revolucionar e botar esse negócio de ponta cabeça. Apenas eu constato que eu sabia que eu sabia pouco, mas eu não sabia que eu sabia tão pouco. Então, hoje eu fiquei aqui entusiasmado com essa nossa conversa, gostei bastante. No começo eu fiquei pensando, eu acho que está muito longe da minha realidade. Não, pelo contrário. Vocês foram muito brilhantes nas diversas e diferentes colocações, a ponto de eu já começar aqui e me entusiasmar. Aonde é que eu vou buscar um curso amanhã cedo para saber mais disso, daquele outro? Então, realmente, olha, parabéns, muito legal, eu gostaria de continuar participando disso, porque eu, mais do que todos que aqui estão, preciso aprender muito, não sei nada. É só entusiasmo. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns, sorte de quem vai vender o curso para você, porque você é um bom aluno. Mas nós vamos chegar lá, viu? Eu estou vendo que nós vamos organizar aqui o nosso curso, vamos oferecer esse curso para a comunidade de varejo, tá? Porque é muito amplo, né, esse tema, e delimitar a aplicação vai ajudar muito. Né? Vamos ensinar como otimizar um cadastro, vamos otimizar como utilizar isso na precificação, no planejamento. Imagina fazer calendário promocional, uma brincadeira com isso. Né? O Marcos vai lá ensinar, né, como... Eu vi uma ferramenta da NVIDIA, de um parceiro da NVIDIA, Marcos, impressionante. Né? Você focaliza ali um cantinho e ele redecora aquilo no instante. Né? Enfim... Em segundos, né? Em segundos ele sugere. No nosso timeline. Exato. Se você me permite, só uma observação, eu acho que, particularmente no mundo de shopping center, para quem faz a gestão do negócio, tem uma lista de problemas que acabam convergindo todos eles para um único ponto de discussão. A concorrência aumentou, a renda do trabalhador não aumenta, a nossa renda nacional vai de pouco em pouco e não sai do lugar. E a cada dia que passam, as lojas têm mais dificuldade frente a novos custos a se manter dentro do shopping. Então, hoje, o grande problema,
Olha, eu estou descobrindo a pólvora, e vocês vão ficar abismados com a minha afirmação. Mas o grande problema de shopping de vacância e inadimplência, desde que eu comecei lá na década de 80 até hoje, não mudou nada. Ainda é a mesma coisa. E o shopping tem uma quantidade de informações absurdas, uma quantidade que vocês não podem imaginar, que não são utilizadas para o enfrentamento desse problema. Porque, para falar bem no chão de fábrica, o lojista vai todo dia na mesa do superintendente e falar: o seu shopping não é bom porque eu não consigo vender bem. Mas atrás dessa afirmação tem um caminhão de informações que estão lá guardadas em um monte de gaveta e ninguém sabe usar aquilo. Então, esse pedacinho, muito do meu pedaço, não é do de vocês, tem um campo aí extraordinário, porque é só juntar um monte de coisa que já tem e transformar isso em resultado e mostrar para o lojista como é que ele pode melhorar. Então, eu estou aqui sendo muito egoísta, porque eu vejo no meu pedaço um monte de coisa para fazer. E quero aprender com vocês. Vocês podem me indicar... Excelente. Excelente. Olha, fazendo quer dizer, pegando essa informação do Zildo, né, e pensando na área de gestão de um shopping, tem lá o superintendente, tem um gerente de marketing, tem alguns assistentes, né, alguns analistas e tal. Nem analista, talvez. Mas esse pequeno núcleo tende a se transformar numa área de engenharia de dados, porque torna tão simples, né, Raul? Agora, assim, o profissional, quando é muito jovem, ele não conhece negócio. Nós aqui, todo macaco velho, a gente já está calejado. Então, esse jovem, né, analista ou assistente, seja lá o que for, ele vai ter que ter uma orientação sobre como utilizar os prompts. Provavelmente vai ter lá um prompt book, né, Raul? Então, provavelmente ele vai conversar com uma linguagem natural e ela fará o prompt para ele. Isso é uma realidade que está sendo acessível. Eu acho, então, Ricardo, que a gente está indo de... Eu brinco que o desafio da gente era market fit, go to market, time to market. A IA está trazendo para o varejo time to play, time to operation. Você consegue mudar a rota de uma operação, tipo de escadulagem de uma grande loja de hipermercado com 110 turnos, de uma promoção específica sazonal que me permite pegar um ponto de informação e trocá-lo 5, 6 vezes por dia por mapa de calor, como foi citado. Dá uma abrangência absurda. Se você quiser, Ricardo, na próxima provocação da gente... Não nas próximas 2 semanas não tenho vida, mas na outra eu trago um monte de tecnologia para apresentar a vocês de highlight que está em uso já, que tipo, não se fala, mas está sendo usado. Curiosidade, por exemplo, todo mundo que tem um mapinha de GPS no carro, naquele painel, qualquer marca que seja o carro, a tecnologia por trás de imagem é NVIDIA. NVIDIA. Por isso que ela está valendo o que está valendo. Legal, gente, olha, excelente, e estamos abertos aí, ó. Não tem nenhum dono da verdade aqui. Eu acho que a gente está num momento interessante para olhar de várias vertentes. Quando a gente começar a falar do consumidor, porque aquela frase que eu achei bacana, até postei ontem no LinkedIn, e aí a generativa está vivendo o seu momento iPhone, né? Fazendo uma relação com o lançamento do iPhone. Gente, quem mudou o mundo, não é, foi o usuário. Né? Então, a partir do momento que todo mundo passou a ter uma experiência com o smartphone 3G, banda larga, baixar os aplicativos, descobrir as coisas, muita coisa mudou. E a inteligência artificial vai fazer isso, a generativa, porque vai para a mão do usuário comum, das pessoas comuns. Né? Agora eu quero ver a bomba que vai estourar no nosso colo, no colo do gestor, do empreendedor, do empresário, do executivo, que vai ter que sair correndo, fazendo as coisas. Aquele exemplo que eu disse, né? Se eu estou aqui e o conteúdo do restaurante vizinho não aparece, eu vou pedir para alguém que está do outro lado da cidade, quando eu poderia estar pedindo aqui. Como é que esse cara vai produzir conteúdo e tornar o negócio dele interessante? Talvez esse seja um tema para a gente discutir também.
brinquei no chat, né? Nunca o pensamento socrático, só sei que nada sei, foi tão real com a AI. A gente acha que sabe até hoje essa conversa. Durante essa conversa já mudou tanta coisa. Muito bem, pessoal. Ó, agradeço a presença de todos. Alguém mais quiser falar? Temos mais um minutinho. Ô, Edmur, você falou pouco. Eu sei que você está aí no ônibus. Você só está ali de... né? Não, eu só sei... Tem uma coisa que eu aprendi, que é o Silvio Meira, que é um cara que ele é colega meu de formatura no ITA. Ele já está desenvolvendo planejamento estratégico com 5 ou 6 caras participando do planejamento estratégico, que não são caras, que são clusters de inteligência artificial que dominam um certo assunto, né? E eles participam como se fossem pessoas no plano estratégico de empresa. Ele desenvolveu isso aí, eu vi isso aí, fiquei muito abestado com essa história, porque eu falei, caramba, né? Então já tem outra modalidade aí na história, usando para plano estratégico, né? Que é uma coisa também que o varejista, no momento mais ambicioso, vai precisar também, né? Ele vai precisar disso aí. Com certeza. Tem o Zildo. Zildo, você levantou a mão? Sim, só para falar boa noite para o Edmur, para que ele saiba que eu sou fã de carteirinha dele e de primeira fila. Boa noite, Edmur. Boa noite, muito orgulho, cara. Quando alguém fala essas coisas para mim, assim, eu fico até vermelho, assim, de tanta... Não fique, porque eu evitei falar há quanto tempo eu sou seu fã, então fique... não pode falar não, Zildo. Zildo, pelo amor de Deus, a única coisa que você não vai fazer aqui é isso, tá? É assim, aquela musiquinha, haha, hu, não, o Ricardo... Né, o Ricardo e tá falhando. Ficou sem voz. Deu um delay. Mas, ó, antes de encerrar, eu quero... Impressionante. Hoje eu estava falando com uma menina com a história de gestão de cadastro de produto. Desculpa. Não, deixa aí que eu estou no ônibus, vai falhar. Deixa aí. Tá legal. O Zé Henrique, você está muito quieto, cara. Estou estranhando. Eu aprendi com meu velho pai que é melhor ficar quieto e deixar as pessoas na dúvida se você é um idiota do que você falar e elas terem certeza que você é um idiota. Então eu prefiro ficar quieto e só ouvir. Daí vocês ficam na dúvida. Será que esse cara é um idiota ou não? Ó, esse cara não é gaúcho, mas é paranaense. Então, tá ali, ó. Não sou paranaense, sou curitibano. Curitibano, desculpe. Ô Zé, conta aí, a sua agência, uma agência campeã. O que vocês estão testando lá com IA generativa, ChatGPT? Cara, a gente ainda está... No ano passado, tivemos uma grande preocupação, porque dentro da nossa área, com essa... Principalmente com o uso do Midjourney ali, e geração de imagem, cai na nossa área em direitos autorais, e tem um limbo ainda. Todo processo de transformação gera uma zona de sombra. Quando o Uber chegou, né, quando o Airbnb chegou, fica uma zona de sombra. Tem SLT, não é SLT, que regras se impõem. Então, a gente conversou com o nosso time de advogados, a gente conversou com a equipe e chegou num acordo. Enquanto isso não for, de alguma maneira, melhor esclarecido, porque a gente tem um liability grande, a gente está falando de Subway, está falando de Boticário, a gente está falando de Frimeza, clientes grandes, clientes nacionais. Se der uma bucha, você perde a conta e leva o processo para casa, né? Então, a gente combinou internamente ainda, a gente usa para geração, mas apenas para layout. Isso jamais vai para a porta para fora, né? Então, ele agiliza no nosso... O que, por enquanto, a gente ganha? A gente ganha produtividade. O Marcos aqui sabe, né? É da área ali, então a gente também está numa área de atuação muito próxima dele. São 6 empresas, né? Então,
a galera, né, da ideação ali precisa gerar layouts de maneira muito eficiente, muito bem acabada, muito bem realista e mais rápida do que ficar manipulando. O próprio Photoshop, o pacote Adobe Photoshop já está com realidade, com inteligência, né? Eles estão facilitando. Então, todo o ferramental ali está melhorando demais a performance da nossa área. Semana que vem... Oi, Henrique. Oi. Não, mas você deu um exemplo bem bacana, só queria dar uma parada aí. Então, decisão da empresa que você dirige, tá? Você falou aí do Midjourney. Com relação a ChatGPT, vocês fizeram uma assinatura corporativa? Vocês usam o GPT-4? Tem várias licenças ou ainda não? Não, eu tenho uma licença 4, porque eu estou testando isso ainda. Então, ao invés de já sair espalhando, eu estou fazendo um piloto para entender até onde que isso pode ir, e, de fato, eu estou tentando desgastar um pouco a ferramenta ali para entender os gaps. Isso. E tem muita falha. Você viu? Muita falha. Tem muito dado inclusive, tem muito dado falso, tem dado incorreto, ele junta, às vezes, Lé com CRE e não dá nada. Então, não dá para simplesmente depositar uma confiança de algo que não seja, como vocês estão falando, vamos submeter planilhas para ele raciocinar como que ele consegue filtrar isso de uma maneira... Maravilha, porque daí agora, é mais prático. Você vê que talvez tenha... É a mesma coisa, sei lá, você... Hoje em dia está mais tranquilo, você tem licença Office, Microsoft lá, você paga isso por mês e tudo bem, mas é uma relação sua com uma Microsoft gigante. Mas se você precisa de algum tipo de, vamos dizer, de manutenção, de suporte, aparece lá um parceiro Microsoft que vai... Então, por enquanto, a gente está se relacionando com a OpenAI, que é a dona do negócio. E é uma distância gigantesca. Então, eu acho que esse ecossistema ele vai se desenvolver a ponto de também ter intermediários e você se relacionar com o intermediário e não diretamente com a OpenAI. Tá? E você vai querer o quê? Olha, eu quero um GPT para minha agência, não quero um GPT genérico. Sim. Né? Sim. Agora, você pode chegar à conclusão, não, eu vou investir em tecnologia, vou montar aqui uma área de engenharia de dados e eu vou botar os caras para construírem GPTs para o meu negócio, para os meus clientes. Aí é uma decisão estratégica. Né? Mas será que todo mundo vai fazer isso? Não. Só quem tem alguma capacidade de investimento e quem tem capacidade de absorver isso. Né? Quer dizer, você vai ter que ter uma certa ociosidade para poder gastar com reunião, para poder discutir isso internamente. Pô, é um artigo de luxo, se for pensar. Mas isso lá na frente pode te dar uma vantagem competitiva, entende? Eu concordo. Então, acho que são essas discussões, né, que eu acho interessante fazer, porque alguém vai se deparar com isso em algum momento. Você tem a ChatGPT-4, se você estender isso para alguém da sua equipe, você está pagando $20, essa extensão já vai custar 25, você viu, né? Uhum. Já começa a ficar... Por isso que até a gente entender, enquanto o pessoal está brincando com aquilo, né, ele quase que vira ali um videogame, né, um entretenimento. Que legal, cara. Mas como que eu posso usar isso de fato para rentabilizar, para aprimorar, para trazer algo sério, qualificado? Então, ainda tem um caminho ainda para a gente entender. De fato, pelo menos eu, assim, eu estou engatinhando nisso, né, as nossas equipes têm pensado, né, estou procurando, por isso que eu já quis engajar nesse grupo, falei, ótimo, acho que quanto mais a gente fomentar essa discussão, mais a gente vai entender para o nosso negócio, para as nossas práticas, porque, de novo, eu não acredito que a inteligência artificial é uma ferramenta, ela não é apenas uma ferramenta, ela é uma plataforma, é um ecossistema de negócio gigantesco. Então, como que a gente pode tirar proveito nisso para as nossas? Porque já começa a bater na porta, os caras começam a mandar ali, dizendo, estou fazendo a marca agora que vocês cobram tantos R$1.000, eu fiz em 15 minutos no AI. Eu falo, ok, faça no AI. Se você é do cara que vai no AI para fazer uma marca, você não entende nada sobre o valor de marca, sobre dinâmica, sobre isso tudo, porque não é sobre o desenho da marca, não é sobre o desenho da loja, não é sobre o desenho da campanha. Tem muito mais aí, tem um monte de danoninho para a gente tomar nesse meio do caminho.
Pode chegar lá. Então, esse empresário eu não quero nem conversar. Eu mando, eu dou o canal ainda. Ó, tá aqui, ó. Acesse esse software e faça o raio da tua marca. Então, mas agora, Zé, um caminho precisa, né? Quando você decidir estender a licença para um grupo aí de 5, 10 pessoas, sei lá, da sua agência, você vai ter que montar um workflow. Não é o cara chega de manhã e faz o que quer, né? Provavelmente ele está engajado no projeto, ele vai fazer uma parte dos prompts, o outro vai fazer outro, o outro vai fazer outro. É uma construção, né? Então, ó, quanta coisa tem aí, quanto aprendizado tem para a empresa, sei lá, ter 5, 10 pessoas, todos com licença ChatGPT-4 e produzindo. Nesse momento, a empresa vai estar marcando uma mudança grande. Olha, a gente usava tal tecnologia, nós mudamos, né? Eu acho que essa é uma discussão interessante, né, que vai promover para a empresa um passo além. Né? Falar, ó, esse é o nosso departamento, não sei das quantas, tá todo mundo aqui usa ChatGPT-4 e sei lá o quê. Né? Realmente é todo um fluxo. Cada vez que a gente acrescenta um processo, a gente, por loucura da nossa cabeça, 20 anos atrás, a gente estabeleceu o ISO dentro de uma agência de propaganda, agência de comunicação, estúdio de design. Então, a gente tem o ISO 9001. Então, todas as vezes que a gente estabelece uma rotina nova, a gente senta, tem um gerente de operação focado em qualidade, e revê e olha toda a estrutura e o mapa de impactos dos possíveis riscos para a gente desenhar um novo fluxo. Então, é isso que você está falando. Então, não é simplesmente taca a plataforma lá e vamos ver, né? E aí, galera, o que nós vamos fazer com esse troço? Não, existe um fluxo. Como opera, quem opera, quais são as regras, qual é a liability, se tem compliance disso, quem tem as permissões, quem tem os acessos, enfim. Exatamente. A bucha é grande, então você perde o investimento e fica todo mundo brincando com a ferramenta. Não é isso, a gente está aqui para brincar. Legal. Eu acho que esse é uma excelente forma de ilustrar também o uso da ferramenta no âmbito corporativo, né? Perfeito. Obrigado Maravilha. Obrigado pelo aceite. Aí vamos ver todos que eu conheço. Muito prazer para quem eu não conheço. É isso aí. Patrícia, você fez alguma observação também? Só para, enfim, para complementar, eu uso o ChatGPT-4, a licença do 4, dentro dessa plataforma que chama adapta.org. Então, além deles terem, né, exato. Então, além deles terem eu estou começando, você está na minha frente. É bacana porque, assim, eles consomem a API, né, do 4, então tem menos estabilidade do que quem contrata individualmente, e aí tem lá uma série de vídeos, as newsletters que eles mandam toda semana sempre tem dicas extremamente valiosas, então eles ficam lá fazendo vários testes, né, de como melhorar, como usar o 4, e trazem isso mastigado para a gente que é cliente. Esse é um excelente exemplo, Patrícia. Isso que me chamou a atenção, mas eu ainda estou terminando as aulas lá, estou usando o 0 praticamente. Mas eu vejo algo parecido, como se fosse uma adapta para nós aqui, para o varejo. Se tivesse, né, alguém pensando no varejo o dia inteiro, conhecendo o processo e se dedicando a um trabalho parecido como esse. Sim, concordo. Entendeu, Zé? Aí ia ter uma ChatGPT para o Zé usar na agência dele, outra para o Marcos lá no estúdio, outra para o Viriato lá na rede que ele dirige lá na gloriosa Atibaia. Quantas lojas, ô Viriato? 16 lojas, 10 postos e uma empresa de cartão ainda. Uma empresa de cartão. O cara tem uma empresa de cartão, vamos pegar esses dados, meu. Vai ser um parque de diversões. À disposição. Essa empresa tem tudo que a gente ouve nas palestras lá fora. Dado é o novo petróleo. Ele tem o poço de petróleo ali. Olha o liability disso, hein? Olha o liability disso, hein? Vazamento de dados. Muito bem, gente.
O Python, ó, a Patrícia já está indo mais longe. Patrícia, ao invés de... Bom, eu não tenho a menor pretensão, viu, André, em desenvolver Python, não sei. Vocês aí, né, nessa altura do campeonato. Mas pede para... Coloca isso no prompt e ele desenvolve o código para vocês. É fantástico isso. Só uma curiosidade. Mas fica ruim, fica pesado, não vem tão bom, não. Se falar em artigo acadêmico, o meu artigo acadêmico, que é aquela famosa atividade programada, né, do doutorado, eu fiz com o meu orientador, não teria a menor chance de fazer sem ele, mas foi isso, a gente usou IA já naquela época, ele rastreou vários resumos de artigos, trouxe, né, e a gente escreveu o nosso artigo a partir desse robozinho que ele fez na época. Esse artigo até hoje é baixado, deu maior ibope. Que bom. Tem um aplicativo que se chama grok.com, que é homônimo do Grok, do Elon Musk, mas é com K, Grok com K. Eu nunca vi uma coisa mais ninja do que ele. Você pergunta as coisas para ele, você está no meio da digitação do prompt, ele dá uma resposta, é a coisa mais rápida que tem. Eu não sei como é que os caras fazem isso, porque eles devem usar a mesma base, mas foi impressionante. E tem aquele que a Ketan Ketil falou no NRF, que é o Pi.ai, que ele é amiguinho teu, ele dá a resposta como se ele fosse teu amigo. Então é uma das previsões que ela fez de coisas, o teu personal assistente, né? Eu acho que vai ter isso aí, esse nicho aí, daqui a pouco vai ter, porque ele vai filtrar coisa, vai saber do que você gosta e vai fazer funcionar. É isso aí, gente, maravilha, ó, o papo vai indo, hein? Muita honra estar aqui com vocês, tá, Zildo? Você foi muito generoso, tá, cara? Obrigado, viu? E estou aqui para qualquer coisa que você precisar. Aliás, para todos vocês. Zé, maravilha, estamos aprendendo junto. Um abraço. Valeu, Dilma, obrigado. Bom, obrigado a todos. Eu já ameacei encerrar umas 2, 3 vezes, mas se alguém... O Miguel quer falar, Miguel? Não, só está dando tchau, né? Não, só me despedir de vocês e agradecer. Tá bom, obrigado. Ricardo, só deixar como sugestão, caso você não tenha pensado nisso, acredito que sim, você já está gravando. Mas se a gente tivesse algum repositório que pudesse compartilhar aí, que eu acho que tem muita coisa que a gente pode adotar como referência aqui, viu? O que você sugere? Um Google, um arquivo compartilhado, alguma coisa assim? Você, de repente, colocar até no YouTube, isso pode ser em uma condição restrita, reservada. Tá, seria uma sugestão aí para ficar facilitado o acesso. Então, está gravando a reunião e tem todo o nosso áudio transcrito também numa outra ferramenta aqui, que depois eu posso compartilhar. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fala o nome da ferramenta depois para mim, tá, Ricardo? Eu não entendi. Você falou, eu não... Tudo bem. Eu mando para você. Depois, um abraço. Valeu, gente. Obrigado, hein? Obrigado, Ricardo. Um abraço a todos. Próxima pauta aí, fica em aberto. A gente vai estar lá no grupo, né? E trocando tudo isso. Eu quero agenda para todo mundo. Obrigado, gente. Quero agenda para todo mundo. Tchau, tchau.